Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Como sempre nos últimos meses, vamos começar por falar sobre a Ucrânia. Na Ucrânia, ou da Ucrânia, aparentemente os cereais já estão a começar a sair e a chegar com a facilidade possível à Turquia. Como é que tem visto esta semana naquele cenário de guerra, embaixador? Logo, António, esse, digamos, é o aspecto que eu acho mais marcante desta semana, isto é, a circunstância de ter sido possível, graças à intervenção da ONU e graças à intermediação da Turquia, criar uma saída àquilo que era o embargo que estava a ser feito aos cereais ucranianos. Embargo esse que a Rússia estava, de certa maneira, a apagar no plano da sua própria imagem internacional, tendo em atenção o impacto que a não saída desses cereais estava a provocar em vários países do mundo, com consequências dramáticas na sua segurança alimentar. Países esses que, curiosamente, eram aqueles países em que a Rússia até espera poder ter, eu não diria um apoio, mas de certa maneira alguma tolerância relativamente à sua postura internacional. E, portanto, para a Rússia funcionava em sentido contrário a isto. E, portanto, a Rússia quis fazer, digamos, dar a ideia de que estava a ceder a um pedido internacional, nomeadamente através das Nações Unidas, e também, de certa maneira, também abriu caminho àquilo que é a própria exportação, quer de cereais russos, quer de fertilizantes russos, que estava a ter dificuldade em fazer, em virtude daquilo que eram as dificuldades criadas em termos de barcos, de bancos e de seguros. Bom, vamos ver se isto corre bem, as coisas são muito lentas e aparentemente isto é uma gota d'água num oceano de fome que existe já em várias partes do mundo. Este é o aspecto, eu diria, mais importante, eu diria até mais prometedor ao longo destes dias. No terreno da guerra, nota-se claramente um efeito favorável às forças ucranianas do fornecimento de material de guerra mais sofisticado, em particular os lança-foguetes HIMARS, que estão a ter resultados, ao que se diz, mas enfim, aqui nós temos informações de natureza contraditória e em termos de guerra devo confessar que não acredito em nenhumas, mas aparentemente, pela quantidade de informação que existe, parece apontar para que os russos estejam a ter problemas, nomeadamente na parte sul do país, em sustentar algumas posições, dada a eficácia destes lança-foguetes que conseguem atacar posições com grande precisão, muito para trás das próprias linhas de defesa. E isso pode, se vier a confirmar-se, pode alterar a sorte da guerra, isto é, pode criar à Rússia uma situação muito difícil no sul, que era a zona, apesar de tudo, mais fraca, porque era onde ela não tinha concentrado forças, em particular depois da tomada de Mariupol. A Rússia estava voltada para o leste, para o Donbass, para a retomada completa de Donetsk e Lugansk, e agora aparentemente está a trazer tropas outra vez para o sul, em função das dificuldades criadas, quer em Kherson, em particular, quer em Zaporizhia, que era outra zona que a Rússia tinha pensado tomar. É preciso perceber também que Kherson e Zaporizhia eram duas potenciais novas repúblicas que a Rússia estava a pensar fazer, e nós já aqui falámos daquele projeto russo de, no fundo, depois transformar essas novas repúblicas em novos membros da Federação Russa, como já é o caso hoje da Crimeia, o que traria esses países, esses novos países, que só a Rússia reconhecia, no fundo para dentro da Rússia, tornando depois qualquer ataque a esses países uma espécie de ataque internacional ao próprio território russo. Esta nuance em matéria de direito internacional era aquilo que a Rússia estava a pensar fazer. Há sinais de várias coisas. Há sinais de que continuam as dificuldades no campo russo, nomeadamente em matéria de militares, dificuldades de recrutamento de militares, uma certa rejeição na capacidade de ir buscar gente a várias partes da Rússia. Mas também há sinais ao contrário, por exemplo, dentro da Ucrânia, em que há rumores
de que haverá uma dificuldade da própria relação entre o governo de Kiev e o governo de Washington, na leitura estratégica das coisas. Nós não sabemos se isto tem algum fundamento, também não sabemos se as crises dentro da Rússia têm fundamento. Nós vivemos num mundo de sombras feito de notícias e, como é sabido em termos de intelligence, as notícias só se tornam informações a partir do momento em que possam ser confirmadas. E aqui há muito poucas maneiras de nós confirmarmos as notícias sobre o que se passa na Ucrânia, porque elas estão misturadas com as chamadas fake news, que têm a ver com a propaganda que ambos os países fazem. Já agora também, para fechar, eu diria que esta semana também foi marcada pelo surgimento da mulher do presidente Zelensky, do próprio presidente Zelensky, numa reportagem na Vogue Internacional, que dividiu as opiniões. Há pessoas que acharam que era um pouco escandaloso, numa fase destas, estar, digamos, a aparecer em uma revista glamourosa. Há pessoas que acham que não, que esta aqui é uma maneira de mostrar que, apesar da guerra e de uma forma tida como sóbria, é importante que a família presidencial se mostre em vários espaços internacionais. De que lado é que se coloca, Sr. Embaixador? Eu não me coloco em nenhum dos lados, António, porque cada um lê as coisas como quer. E se a eficácia, só lhe digo, se a eficácia desta ação funcionar em favor da causa ucraniana é uma ação positiva para a Ucrânia, se a eficácia desta ação, se esta ação acabar por ser vista por alguns setores como demasiado populista, isto acabará por afastar alguns setores internacionais. O que eu acho é que o mundo acaba por ficar sempre polarizado, não necessariamente em função da bondade da ação, mas em função do lado em que já está. E, portanto, as pessoas leem isto porque eu às vezes sinto tentado a perguntar-me se o presidente Putin e a mulher fizessem uma reportagem destas para a Vogue, os comentários seriam tão positivos como foram para alguns dos lados. Não eram, com certeza, o que significa que, portanto, que a ação não é em si indiferente daqui por lado em que as pessoas estão, mas isso é legítimo, faz parte da ordem internacional. Claro. Uma das possibilidades que nas próximas semanas parece ter alguma consistência é um encontro entre Sergei Lavrov e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Acha que isto é também uma forma de a Rússia admitir que alguma coisa está a falhar no seu plano inicial? António, foi Antony Blinken quem não quis encontrar-se com Sergei Lavrov na reunião do G20. O que significa que este gesto, que me parece um gesto positivo, e que também, no fundo, acaba por se ligar a um anúncio feito por Biden, no sentido de querer o regresso da Rússia ao mecanismo de controlo de armas nucleares, prova que é preciso manter estes canais abertos, independentemente das divergências. E por isso mesmo, tudo o que possa fomentar o diálogo, mas aí eu devo confessar que é uma doença de natureza profissional, tudo o que possa fomentar o diálogo entre as partes, a meu ver, é positivo. E, portanto, o encontro entre Lavrov e Blinken, por muita conflitualidade que possa gerar internamente, é sempre uma forma de manter abertas as portas, e é essa a única maneira de nós sairmos de uma guerra. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema, até lá.